Ontem eu vi um filme da Netflix, um documentário chamado Brasil 2002, Bastidores do Penta, que, como o título sugere, é a história da Copa do Mundo da Coreia e do Japão em 2002, 20 anos atrás. E o que é peculiar nesse filme, o que chama a atenção, é um documentário, então não tem ficção, mas é a maneira como os jogadores que disputaram aquela Copa do Mundo, muitos deles vindos da Copa de 98 na França, quando o Brasil foi derrotado e o Ronaldinho, fenômeno, teve um problema sério de saúde que jamais foi explicado direito, mas que ele fala sobre essa questão nesse documentário de 2002. Mas o interessante é que a gente vê o ânimo dos jogadores, a questão de honra com que eles encaram aquela Copa do Mundo, como eles viam a necessidade de ganhar aquela Copa, de ganhar, serem campeões do mundo, para dar uma satisfação não apenas a eles, a seus familiares, aos seus torcedores, mas à torcida brasileira em geral e ao mundo todo, porque eles sabiam que desde 98 o Brasil era favorito para o título, perdeu na final para a França. Eu fiquei muito tocado de ver como é que os jogadores depõem, como eles, muitos deles emocionados, Cafu, Gilberto Silva, Ronaldo, o fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, todos eles, Rivaldo, todo mundo falando com muita emoção. E aí as narrativas são intercaladas, obviamente, com lances dos jogos e também com a recepção a eles na chegada a Brasília, na volta como campeões, eles no Palácio do Planalto, com o presidente Fernando Henrique, que estava então no seu último ano, no 8º ano do governo do PSDB. E era interessante constatar como havia um clima de felicidade, um clima de alegria, um clima de confiança no país, um clima que os jogadores todos, eles sorridentes o tempo inteiro, eles passam aos torcedores e passam a todas as pessoas. E como diz um deles, diz que era preciso ganhar aquela Copa e dar aquela alegria a todos, inclusive aos inimigos, que também faziam parte do enredo dessa trama. É bem interessante você sacar como é que essas pessoas percebem as nuances e percebem a necessidade de você ter um todo, uma união. A ideia de união que eles passam no filme o tempo todo é que prevalece, o Felipão como comandante daquela união de jogadores. E eu vejo hoje, 20 anos depois, o Brasil indo para a Copa do Mundo, a Copa do Mundo já também distante, e eles que também favoritos à conquista do título, mas num clima tão distinto, tão diferente, um país tão dilacerado, tão separado, tão posto em campos opostos entre irmãos e irmãos, de uma forma que às vezes parece irrecuperável. Foi bom ter assistido a esse filme, a esse documentário da Netflix, porque marca, eu me lembro da Copa de 2002, então marca a lembrança daquele período. E que se você não lembra, ou se você não viu ou não acompanhou, você procure ver esse filme do Brasil 2002, Bastidores do Penta, que é bem interessante e bem ilustrativo do que nós não devemos ser daqui para frente, certo? Procure ver. Um abraço.